Tem vídeo novo, é só alegria, só alegria. Matemática sempre fácil, matemática sempre fácil. Tem dicas pro Enem, concurso, várias aulas. Tem dicas pro Enem, concurso, várias aulas. É o Carlão on Fire. Tá preparado? Vem comigo! Então, pessoal, vamos lá. Primeiro exercício. Um avião decola percorrendo uma trajetória retilínea, formando com o solo um ângulo de 30 graus. Suponha que a região sobrevoada pelo avião seja plana. Depois de percorrer 1000 metros, a altura atingida pelo avião em metros é... Então vamos lá, gente. Vamos colocar aqui a figura que representa esse probleminha aí. Então observe o seguinte. Nós temos o avião que percorreu 1000 metros, sobre um ângulo, então, de 30 graus com o solo. Ele quer, então, a altura atingida após o avião percorrer esses 1000 metros. Então, observe o seguinte, gente. Olhando deste ângulo aqui, nós temos o x, que é um dos catetos, e nós temos o 1000 metros, que é a hipotenusa nesse triângulo retângulo. Então nós temos que pensar o seguinte, gente. Lembrar das fórmulas do seno, do cosseno e da tangente. E você sabe que seno é cateto oposto, calculamos o seno, né? É igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, correto? Então aqui nós temos então que o seno de 30 vai ser igual a x sobre 30. E aí o seno de 30, qual o valor? O seno de 30 é um ângulo notável, 30 graus é um ângulo notável, e o seno de 30, gente, é meio. É naquela tabelinha dos ângulos notáveis, 30, 45 e 60. O seno de 30 é meio, correto? E aí, para resolver, agora fica mais simples, né? Depois da interpretação do texto, depois da gente colocar o desenho referente a esse problema, já sabemos que é seno, agora é aplicar aqui, muito simples, uma regra de 3 simples, tá? Você sabe que é só multiplicar, fazer a multiplicação cruzada, 2 vezes x, 2x, 1 vezes 1000, 1000, e agora é só fazer a divisão, 1000 por 2, e chegamos então que o x é igual a 500 metros, então é a altura atingida pelo avião. Ok, gente? Vamos para mais um? Vamos lá. Uma escada que mede 6 metros está apoiada em uma parede. Sabendo-se que ela forma com o solo um ângulo alfa e que o cosseno de alfa é a raiz quadrada de 5 sobre 3, a distância do seu ponto de apoio no solo até a parede em metros é... Então vamos lá, gente. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez no exercício anterior. E é sempre importante nesse tipo de exercício, gente, a gente tentar sempre visualizar a situação que está colocada no problema, com um desenho. E o desenho, gente, é parecido com o anterior. Observe o seguinte aqui, ó. Tem a escada, ela está apoiada, ela mede 6 metros, sobre um ângulo alfa, e eu tenho a distância aqui, né? Que ela quer aqui no texto, né? A distância do seu ponto de apoio no solo até a parede. Então está aqui, nós vamos calcular o valor do x, ok? E nesse caso, até já foi dado a dica no texto, né? Ele foi colocado que a gente vai usar o cosseno. Por que eu vou usar o cosseno aqui, gente? Porque cosseno, gente, é cateto adjacente sobre a hipotenusa, né? Calculamos o cosseno, é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. E vai ficar fácil, então, né? Já temos que o cosseno de alfa é raiz quadrada de 5 sobre 3. E o cosseno, então, vai ficar raiz quadrada de 5 sobre 3 é igual a x, que é o nosso cateto adjacente, a hipotenusa, que é o 6. E, de novo, aqui, gente, nós vamos fazer na nossa regra de 3 aqui, ó. 3 vezes x é igual a 6 vezes a raiz quadrada de 5. E aí, fácil, do jeito que foi feito anteriormente, que você já sabe, é só isolar o x passando o 3 dividindo, e ainda dá para fazer 6 dividido por 3, é igual a 2 raiz quadrada de 5, que é esse ponto aí que ela deseja, essa distância do ponto de apoio até a parede.
Ok, gente? Vamos para mais um? Vamos lá. Ao aproximar-se de uma ilha, o capitão de um navio avistou uma montanha e decidiu medir a sua altura. Ele mediu um ângulo de 30 graus na direção do seu cume. Depois de navegar mais 2 quilômetros em direção à montanha, repetiu o procedimento, medindo um novo ângulo de 45 graus. Então, usando raiz quadrada de 3 igual a 1,73, qual o valor que mais se aproxima da altura dessa montanha em quilômetros? Então, gente, vamos lá. Vamos fazer, então, de novo, uma representação através de um desenho dessa situação. Olha só, ficaria mais ou menos assim, gente. Ó. Então, num primeiro momento, olhando sobre um ângulo de 30 graus, o cume da montanha, que eu estou chamando aqui de X. Depois, se deslocando 2 quilômetros e olhando novamente o cume da montanha sobre um ângulo de 45 graus, chamamos então aqui de Y, ok? Nós vamos determinar aqui, ó, o valor da montanha aqui, né? O valor da altura da montanha, que a gente chamou de X. Nesse caso, gente, nós vamos usar a tangente. E a tangente, e é uma coisa que você também deve estudar, tangente é cateto oposto sobre o cateto adjacente, correto? Então, olhando sobre um ângulo de 45 graus, que é o nosso aqui, ó, então cateto oposto é o X, cateto adjacente é o Y. E a tangente, o valor da tangente, né, isolando aqui, né, deixando o X isolado, nós vamos ficar com X igual a tangente de 45 vezes Y. Ok? A gente vai fazer o mesmo procedimento olhando agora sobre um ângulo de 30 graus. Então, observe o seguinte, gente. Cateto oposto, X. Agora, o nosso cateto adjacente, olhando sobre um ângulo de 30 graus, é o 2 mais Y, ou Y mais 2, como queiram. Ok? Então, nós ficamos, então, isolando o X novamente, ficamos com X igual a tangente de 30 vezes Y mais 2. E aí nós passamos toda essa expressão aqui, Y mais 2, multiplicando a tangente de 30. Ok? Agora, vamos igualar essas duas equações, gente. Né? X igual a tangente de 45, Y é igual a tangente de 30 vezes Y mais 2. Correto? E aí nós vamos substituir. A tangente de 45, ela vale 1. E a tangente de 30 é a raiz quadrada de 3 sobre 3. Então nós vamos ficar com a seguinte situação, gente. Olha só. 3 está dividindo aqui, gente, ó. Para ficar mais simples fazer esse exercício, é só passar o 3 que está dividindo, multiplicando aqui do lado de cá o 1y, correto? Então nós vamos ficar com 3y igual a 1,73, que já é dado no texto, a raiz quadrada de 3 é 1,73, y mais 2. Não esqueçam, gente, olha só, de fazer o nosso famoso e popular chuveirinho. Você vai fazer 1,73 vezes y e 1,73 vezes 2. E o resultado está aqui embaixo, gente, ó, 1,73y mais 3,46. Ok? Agora vamos isolar. Vamos passar o 1,73y agrupando aqui com o 3y. Você sabe que está positivo, vai passar negativo, correto? E aí nós vamos fazer a subtração. Olha só. 3y menos 1,73y. Chegamos a 1,27y. E aí você sabe que tem que fazer a divisão. E aí nós encontramos que y é aproximadamente igual a 2,7 quilômetros. Agora, não é o y que a gente quer o valor do x. Então, substituindo em qualquer uma das equações aqui, gente, da nossa relação encontrada no início, nós vamos encontrar o valor do x. Mas fica mais simples nessa primeira aqui, né? X igual a tangente de 45 vezes y. Nós vamos encontrar, então, que o x é igual, também neste caso, a 2,7 quilômetros. Ok, gente? Vamos para mais um? Vamos lá. Quando o Sol se encontra a 45 graus acima do horizonte, uma árvore projeta sua sombra no chão.
com o comprimento de 15 metros. Determine a altura dessa árvore. Vamos lá. Olha só, representando então o que está no texto, nós estamos representando aí através dessa figura. Reparem que é o ângulo de 45, ok? E a distância que nós temos. Nesse caso, observe o seguinte, gente, nós vamos usar a tangente de 45. Porque como ele quer a altura da árvore, a altura da árvore aqui, gente, é o nosso cateto oposto. E o 15 metros que ele coloca no texto é a sombra, então é o nosso cateto adjacente. E vamos usar novamente a tangente de 45, que a gente já viu anteriormente, que ela vale 1, não é isso? Olha só, então a altura H vai ficar 15 vezes a tangente de 45. Eu já sei que a tangente de 45 é 1. Então nós temos que a altura da árvore é 15 metros. Ok, gente? Vamos para mais um. Determine os ângulos A e B, sabendo que a soma deles resulta em 90 graus. Então aqui, gente, nós temos um triângulo que inicialmente não é dito que ele é retângulo, mas a gente pode então concluir que ele é retângulo em M. Porque se a soma de A com B dá 90, gente, e a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus, nós temos então que o ângulo M, ele vai valer, então, 90 graus. Correto? Então nós temos que a hipotenusa desse triângulo é do lado AB. Então reparem então, que nós temos um ângulo de 90 graus aqui, no ângulo M, e nossa hipotenusa é esse lado AB. Dito isso, gente, nós vamos chegar na seguinte relação aqui. Ó. Tangente do A, então nós temos tangente do ângulo A, vai ser cateto oposto, nesse caso ao ângulo A, é o 10 sobre 5. Nós chegamos então que é 2. E a tangente de B, 5 sobre 2. 5 sobre 10. Ok? E aí, dá para a gente simplificar, é meio. E aí, utilizando uma tabela trigonométrica, gente, nós vamos verificar que esse ângulo A é 63 graus e o ângulo B é 27 graus. Ok? Então, gente, gostaram do vídeo? Então dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação de novos vídeos. O Carlão Fari sempre tem uma novidade aqui para você. Então, tá preparado? Vem comigo!